Preciso observar que as comissões parlamentares de inquérito, previstas no artigo 58 da Constituição da República, apesar de terem poderes próprios de investigação daqueles conferidos às autoridades judiciais, apesar de ter a destinação de apurar fatos ocorridos e determinados, a CPMI é um órgão parlamentar, não é um órgão judicial, não é um órgão do Ministério Público e, portanto, é um órgão político. Já era de se esperar que esse tipo de enfrentamento fosse acontecer. Por quê? Porque a reunião de hoje da Comissão Parlamentar de Inquérito começou com uma revelação sucessiva, muito franca, muito forte, favoravelmente a que se chegue à autoria de vários crimes previstos na legislação penal e que poderão ser imputados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A base do antigo governo, hoje oposição, ou seja, aqueles senadores e deputados que apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro, ficaram muito preocupados com a toada do depoimento. Porque esse depoente, Walter Delgatti, deixou muito claro e com muita coerência, com muita lucidez no que dizia, a vinculação de todo esse comportamento delituoso do staff que integrou o antigo governo com o comportamento do presidente Bolsonaro. Note, isso é muito importante, note que, ao longo de todos esses meses de investigação, tem-se chegado a suspeitas fortes de crimes contra ex-ministro da Justiça, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, ex-dirigentes de órgãos de segurança pública, oficiais generais e superiores das Forças Armadas, mas não se chegava com prova concreta ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ex-presidente hoje. Tentava-se uma blindagem. E o que esse depoente faz é quebrar essa blindagem, quebrar essa barreira e vincular a conduta dos outros agentes políticos que trabalharam nessa tentativa continuada de golpe de Estado com o ex-presidente Bolsonaro. Moral da história: como o depoimento foi muito franco a favor dos antibolsonaristas, aqueles senadores e deputados da base bolsonarista começam a tomar providências comportamentais contra o depoente. E foi o caso do senador Sérgio Moro. O que Sérgio Moro faz deliberadamente? Tenta desqualificar o depoente para remover a credibilidade de tudo que ele disse antes. Hoje o senador Sérgio Moro está agindo politicamente. Hoje ele pode agir politicamente, porque ele é um senador da República, hoje ele é eleito pelo povo do seu estado para esse fim. Mas é preciso entender que se trata de um teatro político. Então, volto a falar para concluir, tudo o que foi dito por Walter Delgatti quebra a barreira edificada para blindar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vincula diretamente a responsabilidade do ex-presidente, constituindo uma prova importantíssima, lembrando que o depoimento testemunhal constitui prova, para se localizar a responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e, diante disso, para que se possa imputar-lhe a prática de vários crimes previstos na legislação penal brasileira. Então, Sérgio Moro, que, claro, tem uma qualificação técnica, é um ex-magistrado federal, é um professor de direito, é alguém que tem uma longa formação em direito, ele usou toda essa técnica na tentativa de desqualificar o depoente. E o depoente, professor, até desculpa lhe cortar, que a gente não pode, desculpa lhe cortar, que a gente não pode perder muito o que está acontecendo lá. Só uma pergunta rápida. O senhor falou, fica claro na declaração do hacker que coloca vários crimes aí no colo de Bolsonaro. É o caso de decretar uma prisão a ele, não? Eu não sei se seria o caso imediato de decretação de prisão, por quê? Porque quando se diz, e quando eu digo, que isso revela a possibilidade de o ex-presidente ter praticado alguns crimes previstos na legislação, isso para fim de imposição de pena privativa de liberdade depois de um processo penal em que se tenha por observado o contraditório, a ampla defesa, o devido processo, o duplo grau de jurisdição. Com tudo isso observado, ele poderá ser condenado, se as provas forem nesse sentido, pela prática de crime. Agora, prisão instantânea só se justifica quando há elementos favoráveis a uma prisão cautelar. Por que Anderson Torres
foi preso, por que que Silvinei Vasquez foi preso, por que que todos esses atores foram presos se eles não estão condenados em nenhum processo penal? Porque se entendeu que eles poderiam ameaçar a fluidez dos depoimentos das testemunhas, contaminar a produção das provas, desestabilizar o procedimento de investigação. Então, por uma razão cautelar, foram presos. Se entender, para concluir, que Jair Bolsonaro pode hoje atrapalhar a investigação policial, a investigação da CPI, comprometer depoimentos, ameaçar a ordem pública, ele poderá receber contra si uma ordem de prisão preventiva. Do 8 de janeiro. O professor Gustavo, durante a pergunta do senador Fabiano Contarato, ele dizia que o Delgatti foi responsável por colocar Lula em liberdade e novamente a presidência, e que será o responsável por colocar Bolsonaro na prisão. É forte isso, né? Dá tanta força assim a esse personagem, esse hacker, né, professor? De fato, mas a condenação por crime depende de provas. E, de fato, nós temos aqui uma grande impressão de que houve crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, previsto no artigo 359-L do Código Penal, ou até crime de tentativa de golpe de Estado, previsto no artigo 359-M do Código Penal. Além de crime do artigo 288, crime de associação criminosa. Então, as provas estão se avolumando e o trajeto natural é que, no futuro, possamos ter uma condenação à pena privativa de liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa expectativa, Sakamoto, como é que você acompanha aí? Porque o que mais se fala é isso. Inclusive, todos os parlamentares aí da CPI falaram a respeito disso, né? Pedindo, inclusive, falando que agora, com esse depoimento, fica muito clara a participação de Bolsonaro. Está desligado o Sakamoto, a sua fala. Me perdoe, seu microfone. Então, Fabiola, na verdade, a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro em todo o processo golpista está claro há muito tempo, né? Porque foi ele que fomentou inicialmente tudo isso, né? Vamos lembrar o que foi o 7 de setembro de 2021, ele chamando os ministros do Supremo de canalhas, atacando a democracia, atacando a República, procurando formas de criar, de fomentar a desconfiança sobre as urnas eletrônicas, né? Então, tudo isso, na verdade, é dado desde lá de trás. Ele nunca escondeu, o Bolsonaro nunca escondeu todo o ataque à democracia. Então, o que acontece é que, neste momento, é um momento de... Só que, ao mesmo tempo, ele tomou alguns cuidados, né? Ele tomou uns cuidados para esconder pistas ali, terceirizar responsabilidades aqui, jogar as coisas, esconder para terceiros acolá. Então, o que acontece é que ele ele saiu dia 30 de dezembro, se escafedeu para a Disney, para quê? Para exatamente uma semana depois ele não ser responsabilizado pelo que viria a acontecer, e ele sabia o que viria a acontecer, que foi o 8 de janeiro. Então, o que acontece? Em cima disso, né, a CPI, a Polícia Federal, o STF, a CPI do Distrito Federal, que a Câmara Distrital também tem uma CPI, você tem várias ações, vários trens que se movimentando simultaneamente para avançar sobre as responsabilidades. A Polícia Federal e o STF, só para finalizar, eles têm feito o quê? Eles têm feito aproximações sucessivas, eles estão cercando, eles estão pegando quem foram. Primeiro pegaram peões, depois estão pegando os lugares tenentes do Bolsonaro e aproximando para chegar um momento em que seja indiscutível a questão da responsabilidade do Bolsonaro em cima de uma quantidade de provas geradas. Eu não acho que isso é a bala de prata, que acho que a bala que já aconteceu há muito tempo, essa percepção, porque ele falou abertamente. Agora, é mais informação importante, eu acho que são mais elementos importantes colocados em cima da mesa. Estamos acompanhando aqui o depoimento do hacker, ele que acabou de dizer aí que ele acredita nas urnas, no entanto, acha que a única forma de não ter violação seria o voto impresso, e aí teve uma gritaria por parte dos bolsonaristas lá na CPI,
Mas extremamente grave isso que ele está falando, né, professor Mairovich? Vou passar a palavra rapidamente para o senhor, fazer uma análise para a gente continuar acompanhando a CPI. O que mais te chamou a atenção até agora nesse depoimento dele, falando, inclusive, sobre esse grampo ao Alexandre de Moraes e numa ligação que ele teria tido com o próprio Jair Bolsonaro? Lógico que tudo precisa ser apurado, mas num primeiro momento, o que a gente pode dizer? Que o que ele disse, os relatos que ele apresentou, são sim críveis. E por que isso? Porque se a gente olhar o comportamento do ex-presidente Bolsonaro, um comportamento golpista, o tempo inteiro ele insistindo, batendo no ponto das urnas eletrônicas, de chamar embaixadores, todo esse comportamento do Bolsonaro leva a quê? Se a gente concluir, num primeiro momento, que não se pode descartar o que foi dito. É crível? Sim. A princípio, sim. Por quê? À luz do comportamento do Bolsonaro. Ô Josias, essa parte final aí que ele fala das urnas, isso é muito perigoso, né? Quando ele fala que é possível adulterar o código-fonte. Foi importante a participação agora da Elisiane Gama, ela falando, mas isso é lacrado, isso é feito publicamente, porque para que não levante essa bola, né? Como é que você analisou essa parte aí, justamente nessa pressão que existe por parte dos apoiadores de Bolsonaro, para que ele declare a possibilidade realmente de fraude do sistema eleitoral? Esse Delgatti está ecoando o terraplanismo do Bolsonaro, né? O Bolsonaro baseia o questionamento dele ao sistema eleitoral em ficções que são ecoadas aí por esse personagem. Agora, esse sistema eleitoral eletrônico, que o Delgatti diz que é passível de fraude, é um sistema muito curioso, porque sendo vulnerável, como o Bolsonaro e os seus devotos alegam, ele já elegeu presidente de esquerda, de direita, elegeu da Dilma Rousseff, que foi torturada nos porões da ditadura, até o Bolsonaro, que elogiou o torturador Brilhante Ustra. Então, é realmente uma urna muito democrática, né? E agora, por exemplo, acaba de eleger um presidente de esquerda e um Congresso majoritariamente de direita. Que urnas manipuláveis essas nossas, né? Muito inacreditável, Fabiola. Dar crédito a isso é realmente bater palma para maluco dançar. Vamos continuar ouvindo depoimento muito forte aí do hacker. Quem fala agora é o deputado Rogério Correia, do PT. Vamos ouvir. A população reveria o personagem da esquerda fazendo isso e não um técnico de direita. Alguém que comprovou que realmente conseguiu fazer a invasão e a Vaza Jato comprovadamente correu. E à época o STF havia chancelado o que eu fiz, então seria difícil até o TSE ir contra esse ato. Entendido. Imagina o que seria isso no processo eleitoral. Isso foi no mês de agosto, ainda em pleno processo eleitoral. Depois o presidente, ele mesmo que te orientou a ir ao Ministério da Defesa? Sim, como eu disse, ele deu uma ordem ao general, ao coronel, né? Me confundi o título, mas ao coronel... Coronel Marcelo Câmara. Isso, e disse, é ordem minha e... Eu lembro que já lhe perguntei a respeito disso. Depois desse depoimento, tem alguma mudança? É hora já de prisão de Bolsonaro diante dessas revelações do hacker, Mairovich? Está desligado o seu som, Mairovich. Abriu. Pode falar. Bom, vamos lá. Ele coloca fatos gravíssimos. Esse é um lado. O outro lado que tem que se considerar é que ele não é nenhum santo. Então, as palavras dele precisam ter comprovação. É crível, sim. Tudo que ele coloca com relação a Zambelli, Bolsonaro, encontros, ministérios, isso tudo é crível. Mas há necessidade de se colocar o branco preto. Ou seja, há necessidade de se ter uma comprovação melhor do que ele falou. Portanto,
ainda não é hora. O que nós estamos vendo, estamos assustadíssimos. Aliás, não surpreende, porque o Bolsonaro já mostrou quem ele é, mas estamos assustadíssimos. Mas há necessidade de se ter mais lastro de prova. Para entender, doutor Walter, se a Fabíola me permite, seria caso de prisão se hoje o Bolsonaro fizesse uma movimentação qualquer que o judiciário compreendesse como uma tentativa de obstruir a investigação, de destruir provas, aí seria justificável a prisão, é isso? Sim, é exatamente isso. Se ele tentasse fugir, se ele começasse a pressionar, se ele começasse a comprar testemunhas, aí sim. Mas colocar ele imediatamente na prisão, em razão de tudo isso que ele fez, que está sendo apurado, que são crimes, não. Então, uma coisa é a prisão do decorrente da condenação, da sentença condenatória. É a prisão pena. Outra coisa é a prisão cautelar. O que nós estamos vendo agora, e foi concluído, é que ele praticou uma série enorme de crimes, ele e os seus, né? Uma série enorme de crimes, mas vai decorrer, essa prisão, de uma sentença. Agora, como você bem coloca, Josias, se houver uma necessidade, se ele começar a queimar provas, sumir com provas, pressionar testemunhas, tentar fugir, aí estamos no problema da prisão processual, na prisão cautelar, mas não na prisão sentença, na prisão penalidade. Depoimento do Delgatti à CPI mostra que o Brasil esteve no fundo do poço durante o governo Bolsonaro. Algumas pessoas duvidavam, mas isso fica muito evidente. O presidente credenciou um picareta para conversar com o Ministério da Defesa. Esse picareta foi recebido pelo então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, é o que ele está dizendo, general Paulo Sérgio Nogueira, e ele diz que, na prática, redigiu o documento utilizado pelo Ministério da Defesa, pelos militares brasileiros, pelas Forças Armadas, para questionar o sistema eleitoral. Então, o TSE imaginava que dialogava com o Ministério da Defesa e, a ser verdadeiro o depoimento desse picareta, em verdade, o Tribunal Superior Eleitoral estava dialogando com um picareta que assume a autoria do documento subscrito pelos técnicos do Ministério da Defesa. Afora isso, há toda uma desqualificação revelada pelo depoente que deixa nu o presidente. O presidente, em diálogos com este personagem, ele diz ter um grampo que ele grampeou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e pede ao Delgatti que assuma o grampo. Então é um crime atrás do outro. Que assuma o grampo como se fosse da sua autoria, sob o argumento de que a esquerda não questionaria aquele que violou os segredos da Lava Jato. Então é de uma desqualificação, Fabíola, que poucas vezes se viu. Agora, se isso tudo é verdadeiro, e há como aferir, nós tivemos realmente... não é que estivemos na beira do abismo, nós estivemos no fundo do abismo. O que o depoente revela à CPI é a vivência que o país teve do fundo do poço. O país frequentou o fundo do poço e não sabia. Fabíola, antes de mais nada, até acho que é importante fazer o disclaimer, né? Se tudo o que o hacker, tudo que o Walter Delgatti Neto tudo que ele disse for provado, pudesse ser provado, né? Pudesse ser confirmado com embasamento, com documentos, com provas, com evidências materiais, né? Ou outros discursos, né? É realmente um depoimento bombástico. Agora, é interessante porque é o seguinte, a CPMI dos autos golpistas sempre vem um pouco atrás da própria Polícia Federal. O que o Delgatti está falando agora para a CPMI
a gente já teve indícios de que boa parte já foi falado também para a Polícia Federal no início de agosto, né? E aí tem um dos pontos que eu destaco, que eu acho particularmente... Porque, claro, tudo é muito bizarro, né? O presidente falar que indultaria ele, como indultou o Daniel Silveira, caso ele atacasse e tirasse credibilidade das urnas eletrônicas, pedindo para ele para ajudar na questão do grampo. Olha, assume um grampo aí que a gente fez, que talvez seja aquele escândalo do grampo do Marcos Duval, ninguém sabe ainda, né? Ele ouviu falar que era estrangeiro, mas discute-se se é o mesmo grampo com o Marcos Duval. Agora, aquilo que eu quero destacar e que eu acho que, se for verdade, que se pudesse ser comprovado, não apenas bota o Bolsonaro no caminho do chilindró, mas também leva um monte de generais, almirante, brigadeiro também para a antessala da cadeia, é a participação do Walter Delgatti Neto nas ações do Ministério da Defesa. Vamos lembrar que o Ministério da Defesa criou um grupo técnico para fiscalizar a eleição, sendo que não é função das Forças Armadas fiscalizar a eleição. A função das Forças Armadas é controlar a fronteira essa do Brasil, que está mais poroso do que esponja. Então, o que acontece? A Forças Armadas criou aquele grupo, espezinhou o TSE, queria ver o código-fonte, o TSE liberou lá dentro do TSE para poder vê-lo, tudo isso mais, e depois foi organizado um relatório final, divulgado no dia 9 de novembro do ano passado, em que o relatório em si, ele, junto com uma nota do general Paulo Sérgio, então ministro, né, da Defesa, né, Paulo Sérgio Nogueira, basicamente o seguinte, falando, olha, a gente não achou nada, mas não é porque a gente achou nada, é que não tem nada. E aí os comandantes das três forças vieram e endossaram uma nota. Não é porque não foi achado nada que não tem nada. Sabe, uma coisa absurda, qualquer manual de lógica pega de primeira essa falácia, qualquer criança compreende isso, né? Tipo, se você não tem nada, é que não tem nada, não é que não pode ter. Só que o bolsonarismo não. E esse relatório foi usado à exaustão para manter os bolsonaristas na frente dos quartéis, travando estradas e depois indo para Brasília. Teve bolsonarista preso em Brasília dizendo que foi para lá para ver o código-fonte que o relatório das Forças Armadas disseram que não dava para ver. Por que é importante o Delgatti? Porque o Delgatti fala que visitou 5 vezes o Ministério da Defesa a pedido do Jair Bolsonaro, depois de ter se encontrado 1h30 com o Bolsonaro, do Bolsonaro ter prometido indulto e proteção a ele. Ele pediu para o coronel Câmara levar o Delgatti para o Ministério da Defesa, que conversou com o general Paulo Sérgio, segundo o Delgatti, foi 5 vezes, segundo o Delgatti, foi ele a base desse relatório. Esse relatório que ajudou o golpismo e ajudou o 8 de janeiro, foi a base... que fez. Exatamente. Se tudo que isso que está acontecendo for de fato, você vai ter tudo o quê? Forças Armadas tendo absorvido o sujeito de legitimidade duvidosa, né, por uma série de razões, para fazer um relatório, sendo que eles tinham dito que eles mesmos fariam um relatório. Ou seja, manda Jair para a cadeia, mas também bota generais em maus lençóis. Bom, eu já passo a palavra para o professor Gustavo, só quero saber o que está acontecendo lá para a gente também não perder nenhum lance. Vamos ouvir ali o que ele está respondendo a Duda. Durante o contexto que o senhor está preso, o senhor recebeu visita de alguma autoridade? Não, porém, segundo o diretor do presídio, haviam autoridades do partido do PL, né? PL que iriam até o presídio, mas não foram. Segundo o delegado? O diretor do presídio. Diretor do presídio. Importante essa informação. Algumas pessoas do PL queriam visitá-lo. Isso. Salvo engano, deputados. Deputados. Ele chegou a dizer o nome de algum deputado? Não, apenas isso. São 3 deputados, segundo o advogado levantou. 3 deputados? Isso. Importante a gente... via telefone. Buscar essa informação junto... Foi via telefone. Oi? Foi via telefonema. Ótimo. Importante a gente buscar informações junto ao diretor do presídio para saber quais eram esses 3 deputados que queriam visitá-lo, a fim de dar lisura ao processo, para ver se era uma tentativa de intimidação ou o que eles queriam. É importante nós sabermos. O senhor já prestou... Porque o senhor abriu uma empresa, logo 10 ou 12 dias após a conversa com o Jair Bolsonaro, o senhor abriu uma empresa... E essa empresa chegou a prestar serviço para algum deputado no contexto eleitoral? Eu abri a empresa por orientação da deputada Carla Zambelli para prestar serviços à Carla Zambelli. Exclusivamente a Carla Zambelli? Exatamente.